Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Estamos nessa noite aqui mais um domingo, vencendo mais um gigante que quis deixar você em casa, quis deixar você talvez assistindo Netflix, talvez olhando o vídeo na internet, ali sem perspectiva de melhora daquilo que temos passado. Mas se eu e vocês estamos aqui nesta noite é porque nós temos fé e esperança naquele que tudo pode e tudo faz. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé mais uma vez por um instante. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor com a igreja. Nós vamos estar lendo o Evangelho de João, no capítulo de número 11. Amém? E eu gostaria que nessa noite você, como das outras vezes também, estivesse à vontade para adorar a Deus. Esses dias eu vinha passando por um cansaço físico muito grande, desgastante. E eu vinha pensando no quanto o inimigo ele usa as coisas terrenas para nos tirar ali, muitas vezes até o ânimo do dia a dia. E muitas vezes nós vamos perdendo até a qualidade em adorar a Deus, e isso não pode acontecer. Se você está aqui nessa noite, se você tem um desejo de adorar a Deus, como a palavra do Senhor diz ali em Salmo, adore a Ele na sua beleza e na sua santidade, eu creio que você está no lugar certo. Aqui no capítulo de número 11, é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de João. Ele também é o quarto evangelho que traça os sinais de Cristo, a sua história, traça os milagres do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo de número 11 vai falar de um grande milagre. Claro que Jesus fez outros, mas esse milagre aqui a respeito dessa família tem um quê diferente. Tem alguns pontos que nós podemos observar e trazer para nossas vidas, ao qual nós vamos ver quão glorioso é o Deus ao qual nós servimos. O capítulo 11, a partir do verso 1, vai falar assim. O tema do capítulo é a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Ora, Jesus amava a Marta, amava a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos: vamos também, para nós morrermos com o mestre. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que o mesmo agora, tudo que o Senhor pedir
pedir a Deus, Ele o concederá. Pula para o 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se o espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Ela respondeu: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Ponha aí a Bíblia no seu lugar, na cadeira, e feche os seus olhos nessa hora, amém? Pai, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, sobre o seu coração. Pai, nessa noite nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu sei que o Teu Espírito está neste lugar conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor falava ao meu coração aqui, que nesta noite o Senhor também quer falar com vidas aqui presentes neste lugar. Por isso eu me diminuo nessa hora, Senhor, porque não sou nada, não sei nada. E peço que o Senhor cresça, como disse ali o Teu servo João, Senhor, ao dizer que o Senhor devia crescer e ele diminuir. Eu oro ao Senhor para que nessa noite o Teu Espírito, ó Pai, possa neste momento soar sobre cada ouvido e sobre cada coração aqui nesta hora. Ah, demandar a série canta. Meu Deus, que o Senhor venha nessa noite aqui também, Senhor. Entrar com ordem, meu Deus amado, aleluia, sobre cada vida que adentrou neste lugar. E completar uma obra em nós, meu Pai. Assim nós oramos e entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode se assentar-se, em nome de Jesus, amém? O tema dessa mensagem eu tinha colocado outro, mas eu mudei. Eu não, né? O Senhor, eu acredito que me direcionou para mudar de repente. E o tema dessa mensagem é: se o Senhor estivesse aqui. Esse tema dessa mensagem, se o Senhor estivesse aqui, é bem polêmico, porque muitas vezes nós passamos a presença de Deus de maneiras erradas. E muitas vezes nós equivocamos essa visão sobre a presença de Deus. Eu quero primeiramente dar uma introdução nessa mensagem, sobre base nesse texto, e sobre também alguns relatos bíblicos que vai nos falar o quanto nós somos limitados, nós humanamente falando, o quanto quer dizer a respeito de nós enxergarmos a presença de Deus. De nós muitas vezes atermos quando Deus está presente, ou na verdade Ele sempre está presente. E muitas vezes dentro dessa falha nossa humana, nós nos envolvemos muito emocionalmente falando a respeito da questão das coisas circunstanciais que nós vivemos. Nós somos seres que nós muitas vezes somos guiados, muitas vezes pelo que vemos, sentimos e ouvimos. E isso é um problema seríssimo a respeito da humanidade. Certo é que hoje nós não queremos nenhuma palavra aqui para condenar e dizer o que está certo ou o que está errado. Mas dentro da luz da palavra eu quero te trazer esperança aqui sobre o tema que está dizendo a ressurreição de Lázaro, a morte de Lázaro, a ressurreição dele. E vai nos alertar a respeito da nossa fé, o quanto nós podemos olhar para Cristo, olhar para as Escrituras e enxergar um jeito, aleluia, sobre as nossas causas, sobre a nossa vida, aquilo que vivemos, aquilo que nós já demos por perdido, já demos por fracasso. Nós temos um sentimento que muitas vezes vai nos envolver a crermos mais no fracasso ou nos entregarmos mais na fraqueza do que na força. E nós vamos ver aqui alguns exemplos aqui, porque para o Senhor não há nada impossível, como diz as Escrituras. Não há nada difícil para Deus. Mas certo é que hoje, pelo tempo que nós temos vivido, pelas coisas ao qual nós temos passado, pelo contexto ao qual nós temos visto, é certo que muitas vezes nós estamos duvidando da grandiosidade deste Senhor. Muitas vezes lá dentro do nosso coração, nossa boca fala que crê, mas lá dentro de nós está aquele medo, está aquela agitação, está aquela agonia dentro do nosso coração, porque nós queremos ver as coisas para ontem, nós queremos ver as coisas da nossa maneira. E como eu disse, muitas
plano emocional. Eu não preciso dizer que tenho fé só quando eu me arrepio. O presbítero quarta-feira aqui falou muito bem sobre a fé, que nós precisamos ter a respeito disso, essa fé que nos envolve, que nos leva além. Aqui nós vamos ver que Cristo, ele quis exaltar a grandeza do Filho, ali Deus quis exaltar a grandeza do Filho, através da morte de Lázaro. Tantos milagres Jesus ele fez, mas havia um propósito ali a respeito da morte de Lázaro. E eu queria que hoje você também mentalizasse isso a respeito da sua vida, que provavelmente eu ou você estamos passando por alguma situação ao qual muitas vezes está desafiando a nossa fé, e esse desafio está fazendo eu questionar, você questionar a presença de Deus. Questionamos se a presença de Deus está conosco. Algumas pessoas podem até questionar, porque as pessoas não estão em nós, não estão na nossa pele, mas eu e você precisamos ter certeza que a presença dele é conosco. Você pode glorificar a Deus essa noite? A Bíblia vai dizer ali no Salmo 121, que o Salmo 46, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente. A Bíblia vai dizer que quando, aleluia, as Escrituras orientam Maria a pôr o nome do Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, ele se chamará Messias, porque livrará o seu povo do pecado, aleluia, mas também, aleluia, colocaria o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Aleluia. Aleluia. Agora, queridos, nós vamos ver um fator aqui importante dentro desse texto, que eu não vou delongar, mas nós vamos ver alguns fatores importantes aqui que eu anotei, e uma das lições de aprendizado que eu, aleluia, coloquei aqui é o amor incondicional. Por que o amor incondicional de Deus para conosco? Porque o amor incondicional de Deus, aleluia, não é aquele amor que Marta, Maria e Lázaro estavam tendo com respeito a Cristo. O amor filial, que quer dizer um amor de amizade, um amor que é baseado naquilo que eu sinto, naquilo que a pessoa me proporciona, naquilo que nós trocamos, né? O amor da amizade é assim, é a reciprocidade. É algo que fica em troca, é mútuo, né? Eu sinto bem com você,
muitas vezes nós, humanamente falando, nós fazemos alguma coisa que nós esperamos, e aí Deus, vai fazer nada não? E aí eu estou esperando, eu estou fazendo. E aí eu fiz isso aqui, eu fiz esse ato bom. E foi exatamente assim que elas se comportaram. Foi exatamente assim que elas esperavam que Jesus, por elas honrarem tanto a Ele também as honraria. Então nós vemos aqui o amor incondicional de Cristo, porque Cristo provou para elas que não era baseado, aleluia, naquilo que elas faziam, mas naquilo que Ele era e é, aleluia, e foi por elas e assim é por cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso Deus, você pode glorificar. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso Senhor. Muitas vezes nós também confundimos o amor a respeito de coisas boas. O amor ele tem esse quê de coisas boas. O amor ele tem essa grandeza, essa ilustração boa de mostrar tudo que é bom. Mas o amor também ele se manifesta na dor. O amor, na maioria das vezes, ele vai se manifestar mais na dor do que na alegria. E isso é nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa família, na igreja. Quando algum irmão sofre, nós sofremos também com ele. Quando alguém parte, nós também sofremos com aquele familiar. Quando alguém está doente, nós também sofremos. Quando algum parente nosso não vai bem, quando as portas fecharam, quando aconteceu algo ruim, nós também sofremos. E sabe o que é isso? É Deus mostrando para mim e para você que existe o amor. Aleluia! E que o amor, ele não é aquele coraçãozinho enfeitado que nós mandamos todos os dias para as pessoas que amamos. Mas o amor, aleluia, é sofredor, como ali diz em Coríntios. O amor fala que o amor é sofredor. Ele tudo pode, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Glória a Deus, aleluia. Então o amor, queridos, aleluia, muitas vezes quando eu e você quisermos ver a presença de Deus, mas muitas vezes eu querer olhar para a minha vida, quantas vezes você acha que eu não já olhei? Quantas vezes você não pensa que eu não já dei uma olhadinha na minha vida de trás para frente, de frente para trás? E já pensei, Deus, aonde está o Senhor? Cadê você, meu Senhor? Quantas vezes eu já olhei, já questionei, perguntei, Deus, aonde o Senhor está? E muitas vezes nós falhamente fazemos assim, questionamos a presença de Deus, questionamos a presença de Deus porque as cadeiras da igreja estão vazias, aleluia, questionamos a presença de Deus porque alguma área da igreja está desfalcada, e muitas vezes nós falamos, Deus, cadê o Senhor? Socorre, me ajuda. Assim era o sentimento de Marta e de Maria, porque nós muitas vezes aprendemos com os nossos pais que medir o amor é tudo aquilo que nós damos, é tudo aquilo que nós recebemos. Nós aprendemos o amor assim, sob medida. Muitas vezes, se eu recebo porque me ama, não, queridos, o amor não está baseado nisso. O amor ele está muito além, pelo contrário, o amor ele vai ser aperfeiçoado e verdadeiro a partir da hora que eu e você sofremos juntos. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu tenho certeza que quanto mais a sua família tem sofrido, não quer dizer que é a teologia do sofrimento, não, que ele está longe de mim, em nome de Jesus. Todos aqui são mais que vencedores, como a palavra fala. Mas nós vamos aprender, aleluia, com as escrituras, que onde houve mais sofrimento, houve também mais amor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas também há uma diferença, onde está o amor de verdade, porque nem sempre realmente ele está em todo lugar. Mas nós vamos aprender dentro dessa base aqui teológica que eu estou falando, que onde se expressa mais dor, se demonstra mais o amor, é natural nós olharmos para a Bíblia e vermos o exemplo do próprio Cristo. Quando ele morre naquela cruz ali, ele queria mostrar para mim e para você tamanho amor que ele tinha por mim e por você. Se ele não fosse até a cruz, com certeza, eu acredito que nem eu nem você hoje estaríamos aqui. Nós não teríamos alegria para vir à igreja e cantar, ou para cuidar da nossa casa e da nossa família, porque estaria tudo corrompido. Eu vinha falando com meu esposo hoje no caminho, as coisas aqui estão tão terríveis, mas ainda assim a presença do Senhor está. Glória a Deus, A presença do Senhor está conosco, aleluia. Glória a Deus. Enquanto estiver a igreja na
no qual a terra vai sofrer. Mas a presença do Senhor ainda está conosco. Glória a Deus. Então nós podemos nos alegrar. Abra sua Bíblia aí em Romanos 5, do 1 ao 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 5, aleluia. Glória a Deus. Você nem foi pedir dar glória a Deus, não, viu? Glória a Deus. Aleluia. Romanos 5, do 1 ao 8 diz assim: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos também acesso pela fé, e esta graça ao qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, olha aí, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode glorificar a Deus essa noite? Aleluia. Aleluia. 1 João 4, aleluia. Vamos ver as referências, aleluia. 1 João 4, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui no verso de número 19, não é isso? Aqui diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós o amamos, nós o desejamos, ainda que imperfeitamente, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro e por isso nós, aleluia, os amamos, o amamos e o respeitamos. O segundo ponto que eu aprendo aqui com esse texto é aqui o tempo perfeito. Nós vamos ver aqui em João, louvado seja o nome do Senhor, ao qual nós lemos nosso texto base. Nós vamos ver aqui em João a respeito da mensagem ao qual foi falada a Cristo: está enfermo a quem tu amas, aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, Glória que a Deus. Jesus Cristo demorou ainda 2 dias no lugar onde estava, aleluia. Outro fator que nós precisamos aprender, porque muitas vezes quando demora alguma coisa em nossas vidas, aleluia, é porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está presente, mas na verdade esse fator da demora pode ser um processo que Deus está traçando na minha vida ou na vida de alguém que está em minha volta, e muitas vezes isso vai, aleluia, acarretar o tempo para que Deus complete a sua obra. Com certeza o tempo é um fator essencial para conquistar ou para também evitar danos, não é? O tempo é muito importante, o tempo é glorioso para nós, o tempo é algo assim que o próprio Deus fez ali questão de usar, quando Ele mesmo criou os céus e a terra, seguindo ali aquela ordem também, aleluia, quando Ele deixou um cronograma, cada dia Ele fazia e no 7º dia Ele descansou. Nós vamos aprender então que o tempo, ele pode ser algo que é nos favorável ou desfavorável, depende muito de como eu observo o que está acontecendo na minha vida. O tempo pode ser favorável quando eu olho com os olhos da fé e não os olhos naturais. Quando eu olho com os olhos de percepção do reino. Quando eu olho com os olhos de Deus, aleluia, a respeito, aleluia, daquilo que eu estou passando. Os nossos olhos precisam ser, aleluia, da fé, como ali a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que nós precisamos não andar por vista, mas pela fé. Glória a Deus. Ou seja, nós não podemos andar pelo que vemos. Então, muitas vezes o tempo nós vamos até nos incomodar, porque
Eu não consigo enxergar o que está lá na frente. Eu não consigo enxergar o porquê que está acontecendo isso. E esse tempo, essa questão circunstancial é isso. Ela é um fator de falha que eu e você muitas vezes nos envolvemos. Porque quando eu e você nos apegamos à circunstância, quando eu e você deixamos a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, psicológica andar pela circunstância, muitas vezes nós vamos ser dados ao fracasso. Nós vamos muitas vezes nos entristecer porque vamos olhar a situação do momento. Exceto querido, sem condenar ninguém, nem mesmo a mim. Mas nós sabemos que muitas vezes nós andamos mais pela circunstância. Somos mais emotivos pelo que vemos e sentimos. E esse era o fator que o Senhor estava também trabalhando, não somente em Marta e Maria, mas também nos próprios discípulos. Nos próprios discípulos, ao qual o Senhor ali estava fazendo um intensivão com eles, ensinando eles. Nós vamos ver aqui que quando eu e você andamos pela circunstância, a nossa fé, ela fica infrutífera. Por isso que está aí o resultado de nós não obtermos algumas coisas em Deus. Porque muitas vezes nós só nos animamos e dizemos que temos fé, quando muitas vezes nós vemos que as circunstâncias estão favoráveis. Quando não estão favoráveis, nós muitas vezes retrocedemos ou desanimamos. E o Senhor trabalhou essa questão do tempo, não é? Essa questão ali a respeito do tempo, porque o Senhor Jesus demorou 2 dias ainda para atender o pedido ali de Marta e Maria. 2 dias a ponto de que Lázaro veio ao óbito, faleceu. Nossa, olha só que coisa terrível. Mas Deus não me ama, Deus não quer só o meu bem, Deus não me escolheu, eu estava todo dia aqui em casa, e agora eu mandei um recado para ele, eu tinha visto ele, aleluia, curar, aleluia, o cego dando vista, eu vi ele levantar o paralítico, eu vi ele fazer a multiplicação dos pães, eu vi ele, aleluia, apaciguar a tempestade do mar, mas agora ele não veio curar meu irmão que estava doente, e ele veio a óbito. E nós muitas vezes medimos também Deus nesse tempo.
para fazer esses milagres, mas nós